Melhor e Mais Justo de hoje, você está vendo, discute perspectivas da pesquisa genética e seus impactos na vida das pessoas, na nossa vida. Hoje, para fazer ciência, a gente sabe, é preciso contar com equipamentos sofisticados, drogas caras, grandes equipes numerosas de cientistas, colaboração, muitos investimentos. O Brasil tem se destacado em algumas áreas, mas parece ter um potencial muito maior do que aquele que está sendo explorado. O que falta para a ciência, para o cientista brasileiro? São recursos, é o marco legal. A nossa lei de biossegurança dá conta das questões da pesquisa no Brasil? A Alice fez assim com a cabeça, não dá? Não dá, enquanto que, afinal de contas, aquilo lá foi uma lei de biossegurança, misturou semente com um embrião humano, né? E da parte do embrião humano entrou-se numa situação sem saída, porque não se consegue uma terapia com células embrionárias humanas, né? Que não ocorra o risco de ser tumorogênica. E depois, agora, não sei como é que ficaram nossas sementes, né? É outro problema que agora isso fica por conta dos ecologistas. Então, se a gente olhando para o futuro, no terceiro bloco do programa, a gente sempre tenta pensar, falar, qual a nossa pauta do daqui por diante? Então, do ponto de vista normativo, digamos, né, do ponto de vista de um marco regulatório para esse campo, o que precisaria ser feito, Ângela? Eu acho que o futuro está aí, e assim, o que é muito interessante que a gente pensa, né, a gente sabe que a gente tem cientistas de excelente qualidade, tá? A gente até tem dinheiro, né? Acho que o governo está com financiamento, o CNPq faz editais que propicia que a gente consiga fazer a pesquisa. CNPq é o Conselho Nacional de Pesquisa. Isso. A importação é muito difícil, tá? Agora, o futuro, quer dizer... A importação de insumos, equipamentos... Sim, 6 meses a FAPESP leva para importar nossos reagentes. Aí você atrasa e é óbvio que lá fora é muito mais rápido, eles publicam primeiro que a gente. Mas assim, o futuro é célula-tronco e os biomateriais. E aqui no Brasil, isso a gente tem nas universidades... O que são biomateriais? São materiais que você produz que são compatíveis com a célula. Então, o que você faz? Você pega aquele biomaterial, né, coloca esse biomaterial, por exemplo, eu quero fazer uma traqueia, tá? Então isso existe. O pessoal da engenharia química, eu dou uma traqueia, eles fazem uma ressonância que todo mundo faz aí para ver algum problema de joelho. E ele vai me produzir uma traqueia com a especificação que eu quero de um biomaterial específico. Isso, assim, um estudo imenso, tem N, tá? Aí eu coloco numa cultura de células-tronco, com meios específicos para que cresçam células que formem uma traqueia, e eu tenho uma traqueia artificial. A pessoa tomou um medicamento ou algum tóxico que queimou toda a traqueia. Tá? Então, a gente vai lá e troca. Tá? Com tumor, eu vou precisar ressecar. O que eu vou tirar do tumor vai ficar curto, vou ter que fazer um implante. Eu posso colocar aquilo. Então, acho que o futuro da medicina é a associação da célula-tronco com os biomateriais. Você tem ideia, só para as pessoas... Engenharia genética, portanto. Que seria engenharia genética, por exemplo, o titânio, que é algo duro, se eu jogar... Que é metal. Se eu colocar raio laser, dependendo da frequência que eu injetar, ele se transforma e cada raio, cada transformação de titânio favorece, na hora que eu coloco numa cultura, uma determinada linhagem de célula. Então, eu posso usar titânio para fazer 1000 coisas. Para fazer um órgão, por exemplo. Para fazer um órgão. Tá? Desculpe, eu posso... É a chamada bioengenharia. Bioengenharia. Com implicações na medicina regenerativa. E a pesquisa com biomateriais é muito interessante. Existe, por exemplo, um dos primeiros órgãos a ser pesquisado para regeneração e confecção desse órgão in vitro em laboratório para depois reimplante, né, no paciente, foi a bexiga, pela sua simplicidade anatômica. Então, os pesquisadores estão desenvolvendo um biomaterial baseado em moléculas de açúcar.
Então, eles constroem com moléculas de açúcar de uma maneira bastante simples, tão simples como fazer um algodão doce que a gente compra aí na esquina no carrinho de algodão doce. Ele faz o formato do órgão, do tamanho do paciente que está aguardando aquele órgão. Agora, e as células? Da onde vêm essas células? Do próprio paciente. As células mesenquimais adultas, que são retiradas desse paciente, são cultivadas nesse arcabouço no laboratório. Depois, esse arcabouço de biomaterial compatível, ele é reabsorvido e fica aquela estrutura biológica que é reimplantada no paciente. Porque o que nós estaríamos minimizando nesse caso? Que é o grande problema do transplante de órgãos, que não é cirúrgico. O problema é a rejeição posterior. Ou seja, a técnica cirúrgica está avançada para fazer transplante de quase todos os órgãos do corpo. Agora, o problema é a rejeição. É a rejeição. Com um órgão produzido via... no laboratório, mas... com as próprias células daquele indivíduo, rejeição zero, cirurgia resolvida, seria um avanço importante. Expectativa. Então, a medicina regenerativa, a bioengenharia, os biomateriais compatíveis, esse é uma, a gente chama de avenida de pesquisa e de aplicação. E o Brasil está se projetando nessa área e a gente, como professores, gostaria até de motivar os jovens, né, para se interessar por essa área, porque é o futuro, né? E nós temos estou fazendo uma pergunta de leigo aqui, mas há uma simetria, por exemplo, a nossa pesquisa no campo genético, no campo médico, nas engenharias relacionadas e tal, há uma certa simetria, uma certa sinergia, ou tem disciplinas que estão muito na frente, outras que estão muito na retaguarda, ou há uma certa... Olha, eu acredito que sim, porque simetria. Assim, a gente, lá na Unicamp, a gente tem um grupo multidisciplinar, né? Quer dizer, e eu sei que, por exemplo, da primeira vez que eu vi esse negócio de titânio virando e se servindo para fazer célula de fígado, de um monte de coisa, quer dizer, era um pesquisador de fora que apresentava, mas assim, na Unicamp o pessoal faz, na USP o pessoal faz, em São Carlos o pessoal tem capacidade de fazer. Tá? Então, assim, tinha um dentista na Escola Paulista que ele trouxe essa metodologia. Então, na realidade, isso é totalmente factível. O que precisa é que os grupos trabalhem em conjunto. Então, e essa sinergia já existe. Nós estamos aprendendo a trabalhar em cooperação, isso que a gente precisa, porque o Brasil tem pesquisadores excelentes, mas a pesquisa só será melhor potencializada pela cooperação. E essa cooperação está ocorrendo. Por exemplo, na área de células tônicas, nós temos a chamada Rede Nacional de Terapia Celular, em que procura congregar esses pesquisadores, não é? E na tentativa da gente trocar ideias, trocar protocolos, e muitas cooperações estão surgindo a partir desse... mesmo na Escola Paulista de Medicina, toda terça-feira, ao meio-dia. Escola Paulista, também chamada de Unifesp, né? Antiga Escola Paulista, Não, agora é a Escola Paulista de Medicina mesmo. Ah, é? Não é Unifesp? Não, agora você tem a Universidade Federal, que tem 6 campi, e agora um dos campos tem a Escola Paulista de Medicina. Ah, reativou esse nome. Reativou esse nome. Ninguém abriu mão. Ninguém abriu mão. Então, lá nós temos, toda terça-feira, ao meio-dia, uma reunião do grupo que converge todo o pessoal que trabalha com célula-tronco da universidade. E que são... Por exemplo, que me conta, gente da medicina, da biologia... Gente da medicina, da biologia, do biomédico, todos. Da biomedicina, da odontologia... Congrega todo o pessoal que está envolvido com pesquisa, seja da clínica, seja da cirurgia, seja da área básica, estão todos lá. E nós temos curso de bioengenharia no Brasil? Não, curso de graduação eu não conheço. Tem especialização. Você pode fazer uma pós-graduação em bioengenharia. E quem procura isso? Quer dizer, é o engenheiro ou é o médico, o biomédico? É multidisciplinar. Você pode ter o dentista. Estou falando, por exemplo, o dentista, né? Que é o caso do casal Silvia e Mônica.
Uhum. do iLib. Então, o casal do iLib, já de longa data, vem trabalhando com bioengenharia. E você quer multidisciplinaridade? Eles trabalham com um grupo de engenharia química da Unicamp. Exato. Né? Então, assim, as coisas estão se interligando. E eu acho que, assim, na hora que os grupos aumentarem, né, eu acho que aí vai ser a chance da gente realmente deslanchar e realmente, eu acho que o Brasil tem total condição de despontar. Nós estamos vivendo uma época de melhor esperança, de um trabalho de cooperação. O cientista, o pesquisador no Brasil está sendo melhor reconhecido. O que nós precisamos é reativar aquele corte que teve de mais de 20% no orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Que não fica Na verdade, houve um contingenciamento, né? Não foi um corte estrutural, não é isso? Foi um contingenciamento e não só na ciência e tecnologia, mas também lá, né? Enfim, precisaria aumentar as nossas linhas de financiamento, de crédito, de dinheiro, de recurso no campo da ciência, também da genética, e outras também. Sim, né? no campo da ciência em geral, porque isso, além de contribuir com o conhecimento, com essa motivação para aplicação, inclusive é uma boa política internacional. Um país que está antenado na ciência e tecnologia, não tem discussão se isso é válido ou não. A gente tem assistido um debate intenso nos últimos meses a esse título, por exemplo, para o nosso desenvolvimento industrial, né? Uma das amarras dos problemas industriais, inclusive dessa, digamos, desse raquitismo da nossa indústria nos últimos anos, comparado com, por exemplo, com os emergentes tais como nós, como os BRICS, enfim, né? O B do BRICS é o Brasil, mas tem Rússia, África do Sul, China, Índia, né? Que estão com uma indústria muito mais pungente. Uma das variáveis que nos mantém nessa posição é ter uma ciência e tecnologia pouco desenvolvida para a produção industrial no Brasil, né? Enfim, entendo isso. Então, vocês estariam me dizendo, eu poderia entender isso, eu queria encaminhar aqui, se vocês tivessem que priorizar, dizer, o que temos que fazer do ponto que estamos para avançar, para dar mais visibilidade, para mais bem esclarecer a população, evitando mistificações ou falsas esperanças e, ao mesmo tempo, motivando e com as reais possibilidades e aplicabilidades do conhecimento vindo do genoma, das células-tronco, enfim, da genética. Que prioridades vocês estabeleceriam? Olha, eu sou aqui muito sinteticamente, mas vocês são pesquisadores e estariam na condição de definir, desde orçamento até lei, até prioridades. O que vocês diriam? Eu acho, tentando responder a tua primeira pergunta, para desmistificar essa expectativa, eu acho que o que nós estamos fazendo aqui hoje é o que precisa ser feito. Então, o cientista se aproximar como cientista, dando esse depoimento da população. Né? Porque a tendência do cientista é ficar no seu laboratório envolvido lá com seus micróbios, com as suas células. Esse conhecimento precisa dialogar mais com a população em geral. Exatamente. Então, esse tipo de iniciativa eu acho que é prioritária para ter a desmistificação da pesquisa de célula-tronco, do genoma, da terapia celular. Alice, uma outra prioridade, então. Essa é uma boa prioridade, né? Não, essa eu concordo com ele, com a história da mistificação, porque ficou muito mistificado essa história das células-tronco. Tanto assim que, quando você vê aí na mídia que teve sucesso o tratamento com célula-tronco, eles não falam que é célula-tronco adulta, né? Ainda por quê? Porque eles defendiam a pesquisa com célula embrionária. Né? Então, essa desmistificação tem que desaparecer. Tem que desaparecer. E realmente, o que eu acho... Informação e educação, né? Para desaparecer só informando adequadamente. Informando adequadamente, certo? E educação. De uma forma rápida, eu acho que assim, como passar isso? Eu acho que a função da universidade, quer dizer, lá em Campinas a gente está conseguindo fazer, por exemplo, chegar nas escolas públicas,
tá? E mostrar. Então, assim, o nosso INCT de sangue, a gente pega o pessoal do colegial e leva, mostra o que é sangue, mostra numa linguagem que eles possam entender. Tem aula de célula-tronco, de tudo. Tá? Então, esse intercâmbio... Uma interlocução sistemática da universidade, da universidade, por exemplo, com o ensino médio nesse caso. É a função da universidade. Uhum. Né? E acho que enquanto país, resgatar o que era escola pública. Eu fiz escola pública, meus filhos não estudam em escola pública. Tá? A minha escola, a gente saía do colegial e entrava na USP na minha época. Sim. Né? Muito bem, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Espero e tenho certeza que a nossa conversa te ajudou a entender o andamento e as possibilidades das pesquisas genéticas que devem beneficiar a população se e quando apresentarem níveis de segurança e eficácia comprovados, né? Por um país melhor e mais justo para todos nós. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente já fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo Twitter e pelo Facebook. Você vai ver aqui no GC os nossos endereços. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.